Olá, seja bem-vindo a mais um programa Espaço Aberto. Agora abrindo o espaço efetivamente para falar de uma palavra, a descrição de uma palavra que parece desconhecida à primeira vez que nós ouvimos, à primeira vista, mas que na verdade é conhecida no comportamento, na vida, na rotina de muita gente. A chamada oniomania, que é nada menos que a compulsão por compras. Como surge essa compulsão, como ela se caracteriza e como é que a gente pode ajudar as pessoas que acabam tendo esse tipo de comportamento. Nós recebemos aqui em formato virtual, pela TV e Rádio Câmara Bauru, a Tânia Couto, que é psicóloga clínica especialista em terapias cognitivas, também neuropsicóloga pelo Instituto de Psiquiatria do HC, da Faculdade de Medicina da USP, e ainda uma das colaboradoras do AMIT, que é o Ambulatório Integrado dos Transtornos do Impulso. Gentilmente aceitou o nosso convite para este bate-papo. Tânia, seja bem-vinda. Muito obrigada, eu que agradeço, Lidiane. Vamos lá, começando, né? Como é que se caracteriza essa compulsão e quais seriam os principais fatores que levariam uma pessoa a essa condição? As compras, o transtorno de compras compulsivas, ela é desde o século XX que ela já foi identificada. E a partir dos meados de 1990 que os estudos foram intensificando a respeito, né? Então, e hoje é um tema muito comum. Quando se fala em pneumonia, talvez as pessoas não se identifiquem tanto. Mas quando falo compras compulsivas, então, eu acho que a população se identifica melhor com tudo isso, né? E essa compulsão, esse transtorno de compras compulsivas, ele se inicia no final da adolescência, tá? Ou então no início da vida adulta. Né? Por que os estudos mostram isso? Porque no final da adolescência é onde o jovem começa a ter autonomia, é onde ele tem uma conta bancária, onde ele pode adquirir um cartão de crédito, né? Então, nesses momentos que ele começa a ter a independência financeira, vamos dizer assim. Então, se ele tem a predisposição, é onde ele vai e quando vê, já está, né? Já está envolvido, já está com esse transtorno. Então, por exemplo, na, por volta dos 31 anos, 39 anos, que é onde as pessoas vão buscar por tratamento, tá? Mas por volta dos 30 anos que a pessoa identifica. Até então ela acha normal, porque comprar todo mundo precisa comprar. Então, como é que você vai identificar que você tem um transtorno? Né? Então, isso é importante. É onde você começa a ficar endividada, aonde você não consegue mais, o seu salário já não está dando mais para pagar suas contas, né? Que você precisa fazer empréstimo, que você precisa pedir o cartão de outra pessoa para poder realizar as compras, é onde você pede adiantamento salarial. Então, na verdade, quando as pessoas chegam até o nosso ambulatório, quando elas identificam esse tipo de transtorno, é quando realmente financeiramente ela está abalada. Então, isso é muito importante que a população comece a observar, porque muitas vezes ele começa a ir e nem percebe, porque é aquela história, comprar todos nós precisamos comprar. Né? Só que quando você compra sem planejamento, e aquilo, você olha uma coisa e quer, porque quer, porque quer. Né? Então, isso já vai se caracterizando um dos indícios da compra compulsiva. Tá? Então, e é muito importante que, por exemplo, assim, a predisposição da pessoa, geralmente, se você for identificar, alguém já tem alguma coisa, uma mãe, um tio, algum familiar já tem esse comportamento. Então, se você olhar e observar hoje, quanto os adolescentes, as crianças mesmo já têm esse comportamento, as menininhas, né? Vão com a mamãe no shopping, eu quero isso, eu quero aquilo e tal, e vai, né? Uma sociedade capitalista que nós vivemos, isso é muito comum. Só que as pessoas não sabem que, dependendo, isso pode se transformar numa compulsão. Então, tem que ficar muito atento em tudo isso. Né? Uma outra coisa, que os mecanismos de retroalimentação da compra compulsiva, que são os eventos estressantes, que a gente precisa ficar de olho, né? Que são brigas, frustrações, emoções negativas. Então, não tem aquele ditadinho, hoje eu mereço. Trabalhei demais, estou cansada, estou chateada, briguei com meu chefe, briguei com meu esposo, né? Companheiro, enfim. Hoje eu não estou legal, então eu preciso, eu mereço. Então eu trabalhei demais. Então sempre eu mereço, sempre tem uma justificativa. Aí você chega na loja de departamento, no shopping, seja onde, mesmo na internet, você não consegue comprar uma peça só. Você tem que comprar duas, três. Você compra muito mais do que o necessário. Muitas vezes você nem está precisando. E aí, naquele momento, aquela euforia é maravilhoso. Só que quando você chega em casa, aquilo passou. E a frustração volta.
né? Então, isso é importante que a gente sempre observe. Entender, eu preciso, né? Então, são perguntinhas que a gente geralmente faz. Eu preciso? Eu posso? Porque senão você sempre vai. Então, se você está triste, você vai comprar porque você está triste. Se você está alegre, você vai comprar porque está alegre. E detalhe, não são só compras como vestimentos, sapatos, etc. Cada pessoa tem a sua preferência. Então, tem pessoas que não, às vezes não percebem. Por exemplo, uma compulsão alimentar. Então, ela vai no mercado e compra, 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 compra. Mas mercado pode, é comida. Não, também entra, né? De repente, livros, cursos, sabe? Vai numa esteticista, gasta muito mais além do que necessita, do que precisa. Então, todos esses indícios são importantes que nós observamos para frente, né? Para ver o que realmente é. Compra muito mais do que necessita e muito mais do que pode, né, Tânia? E isso, é aí que está o problema, porque na hora, a êxtase está tão boa, e o vendedor, né, os vendedores, seja lá, eles estão fazendo o papel deles, então a gente sempre costuma fazer, falar, eles estão fazendo o papel deles, eles estão lá para vender, porque é comissão e tudo mais. Agora, você fica encantado, então quando você chega num lugar, chega numa loja, você é super bem tratado, quanto mais você levar, mais bem tratado você vai ser, não é? Então, isso também te eleva a tua autoestima. Então, você já chega, aquela pessoa, nossa, esse cliente é bom, né? Essa cliente é boa. Então, ela já chega, né, super... Todas as vendedoras querem atendê-la. Por quê? Porque ela gasta bastante. Aí depois, e hoje, com o cartão de crédito e com essa facilidade do crédito, isso também acaba o quê? Aumentando, aumentando, aumentando a compulsão e você, quando vê, você está perdida. Né? Aí a prevalência, vamos dizer assim. Então, são quatro, na verdade, deixa eu até olhar aqui, mas são 4,9% da população, tá? Que elas. Peraí, que agora me deu um branquinho aí. Ai, achei, desculpa, Ligia, qualquer coisa você corta aí, tá? Então, por exemplo, a prevalência, né? Segundo estudos, tem 4,9% em adulto, tá? Porém, 80 a 94% dos estudos relatam que são mulheres. Mas essa informação ainda deixa um pouquinho sem uma comprovação científica. Por quê? Porque as mulheres, se você perguntar para uma mulher, você quer comprar? Você gosta de comprar? Ela vai dizer que sim. O homem não. O homem sempre é necessário, então ele faz coleção, né? Só que hoje está muito, muito equiparado. Então, nós percebemos lá no ambulatório, antes praticamente era um homem, né, que tinha, então são grupos de 16 pessoas, 12 até 16 pessoas participantes, e antes não tinha quase o sexo masculino, e agora não. Agora tem grupos, esse último, por exemplo, que nós fizemos, tinham 5 homens entre 12. Então, eles também estão começando a entender, só que são, de repente, coisas diferentes, ou é tênis, ou é né, utensílios para escritório, para computador, livros, então muda muito, mas a compulsão é a mesma, tá? Então isso é bem interessante que a gente possa, né, observar. Você comentou sobre essa questão, né, dos gêneros, né, que hoje homens estão tão compulsivos, talvez, por compras quanto as mulheres, ou admitindo um pouco mais, né, que sim, acabam se deixando levar, né, por compras compulsivas. Além dessa questão de gênero, você comentou sobre os momentos da vida em que aparecem os primeiros, entre aspas, sintomas desse comportamento, em que as pessoas procuram ajuda, mas existe alguma outra característica no perfil dessas pessoas que acabam desenvolvendo essa compulsão? São pessoas mais ansiosas? São pessoas que tiveram alguma... Você falou da influência de alguém da família que talvez já tenha esse comportamento, ela se sente impactada, influenciada de alguma forma. Dá para a gente tentar traçar aí um pouquinho o perfil dessa pessoa que tem compulsão por compra? Sim, então, alguns fatores são importantes, né? Porque, lógico, tem que ser minuciosamente, é importante que vá até um profissional, né, para poder fazer essa avaliação. Então, tem algumas coisas que são importantes. Por exemplo, adquirir itens desnecessários, muitas vezes repetidos, descontar tristeza e frustrações nas compras, contrair dívidas que superam o valor que pode pagar, fazer empréstimos para cobrir gastos com cartões de créditos ou cheques especiais.
né? Mentir, omitir, esconder os gastos excessivos e também as dívidas. Isso é muito comum. Brigar com familiares, se desgastar nas relações sociais por conta de gastos excessivos. Afastamento social, a baixa autoestima, né? É uma angústia, é um vazio muito grande, que as pessoas relatam muito sentir isso. Tá? Tem outros fatores, outras comorbidades que podem também vir dentro da saúde mental, que é ansiedade, depressão, né? Compulsão alimentar, transtorno por acumulação, sabe? Então, são vários fatores que vão dando indício, e a pessoa não percebe muitas vezes. Tânia, você comentou lá no início do nosso bate-papo, né, que as pessoas elas acabam quando estão procurando ajuda, né, quando se percebem com estes sintomas ou esse problema no comportamento, essa compulsão especificamente por compras e vão buscar ajuda psicológica, psiquiátrica, enfim, que elas vêm com uma situação de abalo financeiro. Mas também você mencionou alguns itens aí envolvendo a questão da convivência. É um comportamento que acaba prejudicando, inclusive, os vínculos, os relacionamentos dessa pessoa compulsiva. Então, como você mencionou, uma pessoa que acaba mentindo, pede dinheiro emprestado para familiar, fica devendo para fulano, para ciclano, ela acaba tendo um comprometimento também nas relações interpessoais dela. Sim, muito, né? Porque ela não percebe. Ó, por exemplo, na maioria das vezes, aquelas mulheres que ela se sente culpada, tem vergonha, então ela deixa no porta-mala, ela já não leva mais para casa, ela esconde, né? Então são indícios que você está tendo transtorno, porque você já comprou demais, então você está devendo. E realmente, quando chegam até nós, porque não tem muito a classe social, não tem o fator econômico, né? A compra compulsiva ela está em todas as sociedades, tá em toda a sociedade, gênero, etc. Então, realmente é um transtorno, onde você, né, você sente um vazio existencial muito grande e você precisa, achando que com as compras você vai suprir aquilo. Na hora, realmente, você supre. Que você vai lá, né, o êxtase de comprar, aquela fissura, aquela coisa, você quer ficar dias pensando naquele item, naquele objeto que você tanto quer, e aí você fica pensando, pensando. Quando você compra, perde a graça. Muitas vezes você se arrepende, muitas vezes se sente culpado, assim como tem pessoas que compram para presentear. Então, ela tem essa necessidade de comprar. Você comentou sobre o início desses estudos, né? Que já remontam a algum tempo, mas nesse momento que nós estamos muito no celular, nas redes sociais, são aquelas propagandas, aquela publicidade que vem como marketing patrocinado, páginas no Instagram, no Facebook, às vezes a gente recebe, alguém nos inclui em algum grupo de promoção no WhatsApp, ou a facilidade com que a gente tem de ir lá selecionar, especialmente nesses marketplaces, esses sites chineses, de selecionar os produtinhos baratinhos e a gente vai enchendo os carrinhos. Quando vê os carrinhos já tem 30, 40 itens, né? Tudo isso, de alguma certa forma, acaba contribuindo também para esse comportamento. Sim, e muito, né? Muito incentivador. E, na verdade, aí é um perigo. Porque eles acabam nos incentivando a fazer compras desnecessárias e compulsivas. Principalmente pela facilidade que você tem de só entrar no computador, encher o carrinho e colocar. E muitas vezes, o que a gente orienta quando vem para o nosso grupo? Que eles devolvam, que eles não vão até o final, não façam o pagamento. E isso causa uma angústia, por exemplo, na madrugada, né? Ou então, se você não está bem, se a tua autoestima está baixa, se você está triste, por algum desentendimento, alguma frustração na vida, no dia a dia. Então, isso acaba trazendo que uma recompensa muito grande, uma motivação para que você se sinta bem. Então, isso é um perigo, porque a hora que. E as ofertas são muitas. É aquilo que você falou, você está vendo, ai, não, mas é tão baratinho, eu só vou comprar isso. Tá, mas o baratinho, baratinho, né? Quando você vai ver, é um montante enorme. E aí, quando você se percebe, você está super endividada. E é onde você vai recorrer à ajuda. Então, dos 30 até os 39 anos, mais ou menos. Né? Porque até então, se você tem uma condição financeira boa, você sempre está cobrindo, está tudo bem. Só que você começa a acumular. E aí vem aquela história, não, mas eu compro dois e dou uma, compro dois e dou uma. Sempre tem uma desculpa, né? E, na realidade, você tem que prestar atenção no seu comportamento.
O que que isso está te levando? O que está acontecendo? Por que que você tem essa necessidade tão grande? Assim como você é o dependente químico, né? É o transtorno alimentar. Então, tudo tem uma origem. A gente precisa descobrir quais são os gatilhos, na verdade, essas distorções cognitivas que nós temos. E aí, nessa sociedade que o ser, aliás, que o ter é melhor do que ter, do que ser, o ter é mais importante do que ser. Então, para você se sentir aceito, para você se sentir pertencente àquele grupo, você precisa ter. E isso também é uma coisa que leva muito a você executar mais compras desnecessárias e se tornar um comprador compulsivo. Agora, a boa notícia, né, Lidiane, que isso tem cura, tá? Então, nós temos já pessoas que depois de um ano continuam abstinentes. Então, isso é bem bacana, que isso é promissor, na verdade. Então, tem o tratamento medicamentoso, assim como psicoterapêutico, que é onde nós fazemos, né? Então, isso também é animador, porque antes ninguém se falava disso, todo mundo tinha vergonha. Então, isso já começa a trazer mais na luz, né, para as pessoas. Então, é tratável de bom prognóstico. À medida então que essas pessoas buscam um tratamento, vocês recebem esses pacientes, essas pessoas compulsivas, que além do tratamento medicamentoso, psiquiátrico, psicológico, enfim, que recomendações são dadas para que elas mudem alguns hábitos de vida, de modo a dificultar esse comportamento? Sim, eu acho que são fatores bem importantes, né? Que a gente precisa entender aqui uma qualidade de vida. Né? Então, levar em consideração o quê? Uma qualidade de vida, uma atividade física, boa alimentação, um sono restaurador, né? Estar atento com a sua saúde mental, boa convivência social e familiar, lazer, entre outros. Então, eu acho que isso tudo é um conjunto para que você tenha uma vida saudável. Porque em algum momento tem alguma lacuna na sua vida que não está preenchida e que você precisa preencher, e o que você encontrou para preencher são as compras. Então, isso é muito importante. Então, dentro do ambulatório, os pacientes que nos procuram, que chegam até nós, é uma fila enorme, uma lista enorme de pessoas, cada vez maior. E tem um detalhe, e, por exemplo, esse é o vício por jogo, também não deixa de ser uma compra. Né? Porque vai lá, vai apostando, mas ele está comprando, ele também está se endividando. Então, cada vez mais. E com a internet, então, mesmo no mundo globalizado, isso favorece para todo mundo. Então, também é um perigo. Então, você tem que identificar os gatilhos, entender qual é o risco, você não pode se colocar em risco. Então, se a pessoa tem essa predisposição de comprar sem fazer um planejamento, sem pensar, sem idealizar, sem saber se vai ter o dinheiro para pagar, ela não pode se colocar em risco. Né? Porque se ela se coloca em risco, o resultado nunca vai ser bom. Então, é importante esse autoconhecimento, até para a pessoa saber até onde ela pode ir, qual é o limite dela. Né? Então, por exemplo, no nosso ambulatório, então, é feita a triagem, aí depois preenche vários instrumentos, escalas, inclusive nós temos uma escala de compra compulsiva para ver se preenche todos os critérios, se realmente a pessoa preenche os critérios para ser realmente um comprador compulsivo, para depois ingressar no nosso ambulatório. E aí tem o tratamento, né? Passa pela equipe psiquiátrica, então tem o tratamento medicamentoso, que algumas pessoas precisam, outras não, depende de cada caso, é um caso, né? Depois vem uma entrevista motivacional, que faz parte do tratamento psicoterapêutico. Aí vem um grupo de TCC, que são 16 sessões, e tem o acompanhamento de orientação familiar e financeira. Então, é todo um conjunto. E depois disso, ele fica monitorando e tendo todos os atendimentos por mais 2 anos dentro do ambulatório. Então, e o sucesso tem sido cada dia maior. Então, a gente está tendo bons resultados, sabe? Algumas dicasinhas práticas aí para quem está nos assistindo, nos ouvindo. Então, de imediato, percebo que estou gastando mais do que eu ganho, que tenho constantemente minha conta está no cheque especial, ou que meu cartão de crédito está extrapolando, enfim. Apagar alguns aplicativos, excluir alguns aplicativos do celular, deixar de seguir algumas páginas nas redes sociais, evitar, por exemplo, os passeios no shopping. Tudo isso, então, são condutas recomendadas. Sim, porque é aquilo que a gente estava falando, então tem pessoas, são vários tipos de opções, né?
Cada um tem a sua preferência. Então, tem pessoas que compram pacote de viagens, não é? Não, por isso que eu digo, não é só vestimenta, não é só livros, não são só cursos, então é tudo na vida. É uma oferta, a oferta é muito grande. Então, a gente precisa identificar. A primeira coisa, identificar o gatilho. O que mais me atrai? São pacotes de viagens, são investimento, né? São vestimentas, alimentação, teatro, enfim, o que mais eu gosto? Isso, identificar isso, eu acho que já é um bom começo. Tá, tudo bem. Como é que está meu cartão de crédito? Tudo que eu estou adquirindo, eu estou usando? Né? Tudo que eu estou adquirindo, eu estou comprando, fazendo uma compra compulsiva ou uma compra controlada? Como que eu vou saber se é uma compra compulsiva ou controlada? A compulsiva você chega e compra. Você não pensa, né? Você não é racional. Ah, gostei, pronto, leva. Só que daí você não leva só uma, leva duas, três, enfim. Quantas você achar que é melhor. Você perde o controle. A compra controlada, você planeja. Então, antes de você sair de casa, você vai pensar: não, eu estou precisando comprar uma blusa. Então, eu vou comprar uma blusa. Tudo bem, o máximo, se eu ver uma, ninguém vai ser radical. Né? Se eu ver uma a mais que eu gosto, que seja interessante, tudo bem. Mas prestar atenção em quantos itens você leva para casa. Se você tem essa dificuldade de ir numa loja de departamento, ou mesmo na internet, se você já tem essa dificuldade, não se coloque em risco. É como a gente fala para um jogador compulsivo: se você tem problema com bingo, não passa na rua que tem, né? Então, as compras é a mesma coisa. Se você está lá com o seu cartão de crédito, né, no limite, já está estourado, coisa, você tem que... E outra coisa, procurar uma ajuda profissional. Então, se você não consegue esse controle, se você não consegue sair disso, se isso está te trazendo um sofrimento, né? Não só financeiro, mas emocional mesmo. Então, isso é preciso que procure uma ajuda profissional para que possa te ajudar nesses momentos. Essas distorções cognitivas são esses gatilhos, né? Identificar os gatilhos, não se colocar em risco, resolução de problemas, tá? Fazer, no caso, um acompanhamento orçamentário, né, com orientação financeira, que nós também proporcionamos para os pacientes lá, isso é super importante. A orientação familiar é muito importante, então nós trazemos o familiar, desde que o paciente autorize, para que também possa dar esse suporte à rede de apoio, que sozinho ninguém consegue. Então, quando você identifica, opa, algo não está legal, né? Então, vamos entender isso. Duas últimas questões que eu queria tratar com você aqui no nosso bate-papo, Tânia. A primeira delas, existe uma diferença entre compra compulsiva e compra por impulso? É a mesma definição? E se houver alguma diferença, qual seria? Pois é. Não, na verdade, veja bem, o impulso você chega e faz. A compulsiva é da mesma maneira, que você não racionalmente você não pensa. Você pode até planejar, ou então você fala: ai, estou querendo aquele item, eu vou, eu quero, eu estou passando, eu preciso, né? Ou aquele livro, aquela coisa, você vai. A compra controlada, como é que é? Eu tenho dinheiro. Isso vale? Eu vou fazer uma pesquisa antes de comprar. Ou então, pelo menos, você tem uma noção de qual é o valor daquilo. E se você pode ou não pagar, se você tem, né, as suas economias e você tem condições de pagar por aquele item. A compra compulsiva e a compra por impulso, você chega, olhou, gostou, levou. Depois você resolve como é que você vai pagar. Depois você decide se vai parcelar ou como for. Não é? Então, por isso que a gente fala que muitas vezes pega cartão emprestado, né, de outra pessoa, se o dela já estourou. Enfim, não tem... Você vê que é uma coisa irracional. Né? Então, é importante que a gente observe isso, esse item. Então, olhar para si e falar assim: opa, como é que eu estou? Como é que eu tô? Qual é a minha relação com o meu dinheiro? Né? Qual é a minha relação com as compras? Qual é a minha relação quando eu saio para efetuar uma compra? Seja no supermercado, seja numa loja de departamento, seja pela internet. Às vezes eu estou aqui sem fazer nada, né? No meu dia de folga e tal, o que eu faço? Ah, eu vou dar uma olhadinha nas coisas. Né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, que tem de novidade. E, óbvio, a partir do momento que você acessa qualquer item ali, o Instagram já começa, a inteligência artificial está aí para isso, para atormentar a nossa vida. Então, você resistir a esses impulsos é muito difícil, para quem tem uma predisposição, né, para a neomania. Então, resistir a esse impulso é bem difícil.
Por isso que você precisa esse autoconhecimento, entender quais são os gatilhos, o que te leva e tudo mais. Então, por exemplo, quando a gente fala no início no final da adolescência e na vida adulta, por quê? Porque é um dos adolescentes que a gente falou, começa a ter uma mesada maior, começa a sair, né? Então, puxa, minha amiga tem aquela bota que eu amo, eu também quero, mas será que eu posso? Né? Ou mesmo que você possa, você precisa comprar duas? Então, na verdade, qual a nossa relação com o dinheiro? Como que a gente lida com o nosso dinheiro? Então, a gente costuma dizer que tem querer, eles mesmos falam, né? A gente rasga o dinheiro, né? Porque qual é a tua relação com o dinheiro? Perfeito. Pra gente... Não sei se eu consegui te responder. Sim, Tânia, eu queria aproveitar para a gente finalizar aqui o bate-papo sobre compulsão por compras, ao mesmo tempo em que a internet, as redes sociais acabam sendo aí uma grande vitrine para as pessoas que têm este hábito, que têm essa tendência de comportamento. Por outro lado, a gente percebe que tem aumentado também algumas correntes, algumas páginas nas redes sociais das pessoas que propagam um hábito, um estilo de vida que é o minimalismo. Você acha que essa seria uma alternativa, até como frente de resistência mesmo para este momento em que nós estamos tão saturados, né, tão cheios de informação, cheios de possibilidades, de ofertas, de compras e promoções em todos os lugares, especialmente no celular? Essa é uma alternativa para quem sofre desse mal da compulsão? Eu acho que a evitação nem sempre vai resolver, né? Eu acho que nós precisamos enfrentar realmente o problema, entender, por isso que eu falo, entender o porquê que eu funciono dessa maneira e depois, ok, optar. Mas você tem que estar bem para isso. Porque quanto mais você corre, mais o monstro aparece, né? Quanto menos você quer enxergar, mais ele vem com mais força. Então, se você tem medo de andar numa escada rolante, se toda vez você fizer a evitação e nunca chegar perto, você nunca vai conseguir. Então, é uma opção? É uma alternativa? Sim, mas desde que você também, antes, entenda o porquê, né? A origem, quais são os seus gatilhos? Cada um tem os seus. O que te leva a esse comportamento? Aonde você começou? Quando você começou com esse comportamento? Então, a busca por um tratamento, né, especializado, alguém que realmente entenda do assunto, vai te ajudar e muito para você entender. E aí vai te dar mecanismos para que você e ferramentas para que você enfrente o problema. E depois, ok. Mas não dá para migrar de uma situação para outra porque continua igual, né? Se você mudar de casa, não é? Se você mudar de casa e levar os mesmos móveis e tudo igual, tudo continua a mesma coisa. Então, é importante que a gente tenha essa transformação, na verdade, essa consciência, né? Na minha opinião. Tânia Couto, psicóloga clínica especialista em terapias cognitivas, neuropsicóloga pelo Instituto de Psiquiatria do HC da Faculdade de Medicina da USP e também uma das colaboradoras do AMIT, que é o Ambulatório Integrado dos Transtornos do Impulso. Nossa convidada hoje aqui no programa Espaço Aberto, em formato virtual pela TV e Rádio Câmara Bauru, explicando um pouquinho sobre como funciona esse comportamento, a chamada oniomania, que é a compulsão por compras, e cada vez mais nos seduz, né, as possibilidades de compra, de aquisição de produtos, seja pela internet, seja nos shoppings, enfim, cada vez mais facilita com que a gente tenha esse hábito, esse comportamento, nos seduz para esse excesso de compras. Eu queria te agradecer, Tânia, por ter aceito o convite e pelos esclarecimentos todos que você trouxe aqui para a gente no programa. Eu que agradeço pelo convite, espero ter contribuído de alguma maneira. Realmente é um assunto muito, né, interessante, tem muitas outras vertentes. Então, quem tiver interessado, inclusive nós temos nosso livro, fazendo a propaganda aqui do nosso livro, Fica à vontade. do AMIT, tá? Que são a psiquiatria, a saúde mental e a clínica da impulsividade. Então, todos os transtornos de impulso estão aqui nesse manual, que também são super importantes. E ficamos à disposição de vocês. Muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos, Tânia. Eu aproveito para agradecer você também, que nos acompanhou aqui pela TV e Rádio Câmara Bauru. E lembro que este conteúdo fica disponível para você acessar em qualquer momento pelo nosso canal no YouTube. Procure lá o TV Câmara Bauru. Até a próxima!